Dar certo no digital vai depender da sua capacidade de enxergar, que não existe atalho, já falei. 2, que o seu sucesso não será determinado por uma única coisa. Que o sucesso dentro do digital, assim como o sucesso em qualquer área de negócio, é uma conquista multifatorial. O que quer dizer isso? Quer dizer que para ter sucesso, você vai precisar acertar em mais de uma coisa. Você não vai ter sucesso sendo bom em uma coisa só. Você vai precisar ser bom em mais de uma coisa. E isso se a gente estiver falando, e aí, claro, eu preciso fazer um disclaimer aqui, se a gente estiver falando de construção de negócios no digital, que é a área que eu ajudo. Não estou falando aqui de você ser influencer, não estou falando aqui de você ganhar dinheiro com anúncios no YouTube, de você ganhar dinheiro com anúncio de blog, de você ser afiliado. Eu não estou falando disso aqui. Eu estou falando de você que quer construir um negócio de verdade no digital. O seu sucesso ele vai ser multifatorial. Isso é algo um tanto quanto indigesto de falar, eu sei disso. É por isso que quase ninguém fala sobre isso, porque não é popular, porque não dá ibope e porque, desculpem isso, né? É mais complexo do que eu gostaria, mas é o que é. Seria muito bom se eu pudesse falar para vocês que o sucesso de vocês depende de você ser bom numa única coisa, mas na verdade não é essa. A verdade é isso aqui que eu estou te mostrando, tá? O sucesso dentro do digital, e agora preste muita atenção, talvez essa live inteira aqui, você tenha um momento que você tem que parar e prestar atenção, é esse momento aqui. O sucesso de uma pessoa dentro do digital, ele vai depender da pessoa conseguir ser capaz de, primeiramente, um bom expert, uma boa expert, né? Tudo começa com uma boa matéria bruta, digamos assim, que você precisa ser um bom expert. Quando a gente está falando aqui, né, eu vou aprofundar com os meus mentorados sobre ser um bom expert, a gente está falando de você ter um bom conhecimento na sua área, você conseguir transmitir bem esse conhecimento, você ter essa habilidade, por exemplo, de se expressar, de falar, de entregar esse conteúdo, de organizar o teu conteúdo num método, você ser capaz de construir a tua autoridade na internet, você ser capaz de definir a sua persona pública. Perceba que só nesse papinho aqui, eu já listei, não sei se você entendeu, se você foi pegando, comunicação, oratória, definição de autoridade, persona pública, produção de conteúdo. Tudo são coisas que estão dentro aqui do desenvolvimento de um bom expert. Então, às vezes tem gente falando para você que você vai desbloquear no digital se você tiver um bom perfil no Instagram. Isso é mentira? Não, isso é verdade. Ela só não é toda a verdade. Ter um bom perfil no Instagram faz parte do trabalho de desenvolvimento de um bom expert. Porém, ter um perfil no Instagram não será suficiente para você dar certo no digital. Começou a entender? Como quase tudo que você tem contato na internet, talvez isso me dê seja uma escama que vai cair dos seus olhos. Quase tudo que você tem contato sobre o digital, até então, ele está fragmentado. São verdades parciais que se você for 100% naquilo, você não vai conseguir ter sucesso, porque é uma verdade parcial. É exatamente isso que eu estou te dizendo, tá? Então, começa por ser um bom expert. Mas não para por aí. Depois de você trabalhar bem e se desenvolver como expert, para dar certo no digital, você tem que ter um conhecimento muito bom sobre o seu mercado. Você tem que conhecer o teu público-alvo, você tem que conhecer as dores, as necessidades desse seu público. Você tem que conhecer o que as pessoas querem, quais as transformações, como elas querem melhorar. Você tem que entender de mercado, você tem que entender quais são teus concorrentes. Você tem que entender como você vai poder precificar o teu produto quando você criar ele. Se já tem muita gente ensinando aquilo, se tem pouca gente ensinando aquilo, você tem que entender sobre o mercado. Às vezes alguém está te ensinando ou falando que basta você
fazer uma análise de mercado ou definir uma boa precificação, que isso vai te desbloquear. Definir precificação, análise de mercado, conhecer público é importante para dar certo no digital? Sim, é extremamente importante. Só não é a única verdade. Se você fizer só isso, não vai funcionar. Você vai ter voo de galinha. E por aí a gente vai. Eu poderia ficar aqui com vocês falando de todos eles. Por exemplo, produto. Ter um bom produto é essencial para você dar certo no digital. Quantas pessoas elas quebram porque às vezes elas são boas como expert, elas têm conhecimento, elas têm autoridade, elas têm tempo de mercado, elas sabem passar o conhecimento, elas até entendem de mercado, mas elas não conseguem criar um bom produto. Não sabe como criar um produto digital, não sabe como metodizar o conhecimento e transformar o conhecimento numa forma de produto. E aí fica um produto ruim e não vai conseguir avançar, porque o produto precisa ser bom. Você tem que entender de criação de produto, você tem que entender de construção de produto. Não adianta, mas também, se você só tiver um bom produto, quantas e quantas pessoas têm ótimos produtos, mas elas não sabem trabalhar bem a audiência delas. Não sabem construir audiência, não sabem aquecer a audiência, não sabem engajar a audiência, não sabem converter a audiência. E elas ficam com ótimos produtos, ótimos cursos, ótimas mentorias, ótimos treinamentos e não conseguem levar ninguém a conhecer aqueles produtos, porque elas não conseguem fazer audiência. E às vezes você vai ter uma pessoa te ensinando a vender produto. Melhor dizendo, você vai ter um monte de gente te ensinando a construir produto. E vai resolver o seu problema se você for ótimo em construção de produto e apenas isso? Não vai. Mas para dar certo, você tem que ser bom em construção de produto. A mesma coisa vale para a audiência. Pessoal, quantos e quantos treinamentos, cursos, vídeos que você já não assistiu se você quer entrar no digital? Tenho certeza. Me diga aí, quantos e quantos treinamentos, cursos, lives, etc. você já não assistiu de gente te ensinando a produzir conteúdo, fazer perfil no Instagram, fazer conteúdo para YouTube, dar bem no Instagram, dar bem no YouTube, crescer aqui, crescer ali. Isso tudo é errado? Não. Isso é certo, isso é importante, isso deve ser feito. Isso vai ser responsável pelo seu sucesso? Ter uma boa audiência e unicamente ter uma boa audiência vai ser responsável pelo seu sucesso? Não vai. Porque não adianta nada você ter audiência e não saber vender. Não adianta nada você ter audiência, saber vender, mas não ter um bom produto para vender. Então, você começou a entender por que o jogo do digital, o que eu estou te falando aqui desde o início, por que o jogo do digital é difícil? Deu para entender isso agora? Você que está me acompanhando? Por que é difícil? Porque não é você ser bom em uma única coisa, você tem que se desenvolver no todo. Você tem que ser bom em todos esses aspectos. Você tem que se desenvolver em todos eles. Para construir um negócio de verdade no digital, você precisa ser bom nisso tudo. E isso não é fácil. E é por isso que nem todo mundo consegue. Simples assim. Essa é uma resposta dura, difícil de engolir, mas que eu preciso te trazer aqui hoje.